aula 5, que é onde nós vamos falar de planejamento, elaboração e avaliação de cardápios para as unidades de alimentação e nutrição. O que é o planejamento de cardápio, né? Ele é o ato da gente programar tecnicamente as refeições que vão estar atendendo, então, essas leis da alimentação, levando em consideração os aspectos básicos da nutrição. Provavelmente, lá na disciplina de nutrição básica, vocês já devem ter ouvido falar, a professora já deve ter passado para vocês em relação às leis da alimentação saudável, né, que foi estabelecida pelo nutrólogo Pedro Scudero. Quais seriam, então, essas leis da alimentação saudável? Porque é o que a gente tem que se basear também, além de vários outros fatores, mas que a gente tem que estar se baseando para fazer um planejamento de cardápio adequado, né? Tanto para o paciente, quanto a nível das unidades de alimentação e nutrição, que é para um conjunto de pessoas em comum, né? A lei da quantidade, que é a quantidade de alimentos que deve ser suficiente para suprir as necessidades energéticas, né, de cada indivíduo. A lei da qualidade, onde o plano alimentar ele deve incluir todos os nutrientes necessários ao organismo. A lei da harmonia, onde as quantidades devem guardar uma relação de proporção entre si, né, ser proporcional à relação dos grupos, dos alimentos também que nós vamos estar oferecendo para esses pacientes. E a lei da adequação, com a finalidade da alimentação que deve ser adequada ao organismo, à faixa etária, né, as condições de saúde e socioeconômica do indivíduo. Que a gente tem que adequar aquele cardápio, planejamento de cardápio, né, nós temos que adequar para aquele indivíduo que está tratando. Se a gente vai fazer um cardápio, por exemplo, para crianças, né, da creche, vai ser o mesmo cardápio que nós vamos fazer para crianças do primeiro, né, do primeiro ao 5º ano? Não, são crianças maiores, né? Então, só aí a gente já vai fazer o quê? Vai estar seguindo a lei da adequação, porque nós vamos estar fazendo cardápios adequados para cada faixa etária. A parte socioeconômica também, o cardápio, né? Se você faz um atendimento no SUS, por exemplo, vai aquela pessoa lá mais humilde e você vai fazer um cardápio para ela. Vai ser o mesmo padrão de cardápio que você vai fazer para a pessoa que vai no seu consultório particular super chique? Não, porque aquela pessoa nem sempre vai ter o dinheiro para comprar aqueles alimentos que você vai estar colocando ali, pão integral, né? Quase que nem nós estamos conseguindo comprar pão integral. Hoje em dia está difícil a gente conseguir comprar até arroz comum, porque está o olho da cara, né? Para todo mundo, imagina arroz integral, que está mais caro ainda. Então, a gente tem que ter cuidado também com o que a gente vai estar prescrevendo para o paciente, porque nem todos vão ter dinheiro para comprar. Então, a gente tem que estar adequado à realidade dele, né? E tentar fazer com que essa alimentação... Porque você não precisa ficar comendo só pão integral e arroz integral e tudo, chia, granola, que significa que você só vai ser saudável se você comer isso. Você tem como ser saudável fazendo uma alimentação bem simples, tá? Evitando, e na verdade, às vezes fica até mais barata do que você colocando esse monte de outras coisas. Só comendo, né, frutas, verduras, o básico mesmo, que já é o suficiente, sem industrializados, que é o que encarece muito também a compra. Então, se você parar para pensar, quanto mais básico, mais simples, vai ser mais barato e vai ser tão saudável quanto se você colocar alimentos, né, integrais e com outras finalidades. Você tem uma outra maneira de incluir, né, fibra no arroz comum, por exemplo, sem ter que ser o integral. Pede para colocar um pouquinho de chia, que vai ficar uma maneira mais barata e às vezes até mais viável para esse paciente. Mas, como eu falei, isso aqui para um indivíduo normal, né, se você for fazer uma consulta individualizada, que é o que vocês estão fazendo até na CEMAF, depois no finalzinho me lembro que eu quero saber de vocês como é que está lá na CEMAF. Você consegue adequar melhor todas essas leis, né? As 4 leis. Mas quando a gente está se tratando de um cardápio de 1 a 1, nem sempre você consegue atender a todas as necessidades, né? Às vezes, a unidade está lá, um tem um problema de saúde que o outro não tem, mas o cardápio é o mesmo, né? Um tem uma necessidade energética que o outro não tem, mas o cardápio é o mesmo, o que vai influenciar também a quantidade ali que ele vai estar comendo, tá? Um tem alguma patologia diferente da outra, então nem sempre você consegue fazer um planejamento de cardápio que seja o planejamento ideal para todo mundo que está ali naquele mesmo lugar da UAM, mas você tenta ser o mais
adequado possível, mas muitas vezes, como eu falei, para adequar custo, a gente coloca coisas no cardápio que nem são saudáveis. Muitas vezes na UAN nós temos que colocar no cardápio, e muitas mesmo, tá? Carne de segunda, que é mais gordurosa, porque é mais barata, linguiça, salsicha, aqueles empanadinhos de frango, nugget, o suco, muitas vezes da UAN é suco industrializado, até em pó, que é o que a gente fala para o paciente não tomar de jeito nenhum, que faz mal, e lá na UAN a gente tem que servir esse tipo de suco, porque é o que o cliente paga, é o que ele pede, enfim. Então, tem algumas divergências também. Às vezes, a gente vai planejar o cardápio, a gente fala em alimentação saudável, mas quando você for fazer na prática mesmo, né, tirando a parte de hospital, que aí sim a gente tem que seguir bem a risca, você não vai servir para um paciente jamais o suco em pó. Se você não tem condições de servir um suco do mais natural possível, você serve água, mas não sirva suco em pó para um paciente no hospital. Mas acaba que numa empresa onde aparentemente é todo mundo saudável, né? Você acaba servindo essas coisas, mas porque o próprio cliente manda. Mas agora também a pessoa que está lá, ela não é obrigada a tomar, né? Ele vai tomar, ele vai ter a escolha, né? Eu vou tomar ou não vou. Mas se está ali, acaba que a grande maioria toma. Até nós mesmos, muitas vezes, né? Então, em relação ao cardápio, é uma ferramenta na qual nós vamos estar iniciando o processo produtivo e ele vai servir como um instrumento gerencial para a administração do restaurante. O que vai influenciar, então, né? O dimensionamento de recursos humanos e materiais, o controle de custos, planejamento das compras, isso tudo tem relação com o cardápio. Determinação do nível de estoque, determinação do padrão das receitas, tá? Qual seria o objetivo do planejamento de cardápio? A gente evitar repetições, né? Você ficar fazer um cardápio e daqui a pouco seu cliente ir lá reclamar para você, né? Ah, mas você vai servir isso aqui de novo. Principalmente, por exemplo, eu quando trabalhava na Unimed, eu tinha plantão A e plantão B, eram 2 plantões. Então, se na segunda-feira estava um plantão nessa semana, na semana seguinte, na segunda-feira, já era outro plantão. Então, às vezes, você fazia um cardápio, se você não parasse para pensar, na segunda-feira você colocava isso e você colocava assim, eu já servi isso aqui segunda, eu vou colocar agora na semana seguinte, na terça. Só que aí você vai coincidir, se você fizer essa troca, de justamente cair o mesmo cardápio para o mesmo plantão, por mais que tenha sido dia diferente. Então, prestar sempre atenção. Aqui, há 10 dias, há uma semana atrás, eu servi esse cardápio para o plantão A. Então, vou ter um cuidado de, na outra semana, se eu for fazer, né, colocar no cardápio essa mesma preparação, eu colocar para o plantão B. Porque o plantão A só vai comer essa refeição de novo daqui a 15 dias. Então, ter esse cuidado para não ter muita repetição. Daqui a pouco tem reclamação também. O objetivo também do planejamento de cardápio é você ter um controle no custo, né? Porque você vai saber o que você tá planejando, o que você vai comprar, o que você tem no estoque, para não ter sobra de estoque, para não ter desperdício, né? E conservar o valor nutritivo, atender às exigências nutricionais, que aí vai de acordo com cada faixa etária, mas como eu falei, numa UAN vai ser uma média, né? Porque existem pessoas ali de faixas etárias diferentes, mas você vai estar tentando atender ao máximo aquela população daquela mesma faixa etária, né? Parecida. Apresentar alimentos de forma atraente, obedecer critérios econômicos, né? Sempre tentar obedecer a safra, porque você compra alimentos mais baratos, embora se tiver no contrato, mesmo não estando na safra, você tem que servir, por exemplo. Existem contratos que falam assim, você tem que servir salada de alface e tomate fixa todo dia. Além das outras saladas elaboradas, fixo você vai ter que servir todo dia alface e tomate. Só que tem época que o tomate está R$10. Eu já comprei tomate na época, isso há 1000 anos atrás, que já chegou a 10, 5, 7 reais o quilo. E tem época que está R$1,99. Mesmo quando estava R$10, eu tinha que servir tomate todos os dias, independente de estar com preço bom ou não. E isso vai influenciar no seu custo. Claro que se isso virar uma frequência muito grande, você vai ter que ir lá conversar com o diretor, né? O que a gente pode estar fazendo para substituir, porque senão você vai fechar no vermelho todo mês, né? Porque você está servindo alimentos que quando fecharam aquele preço do contrato, não estava contando que o tomate já está R$10 o quilo, né? Assim, com essa alta desses alimentos agora, deve ter muita empresa aí pulando e tentar negociar o contrato, porque com certeza devem estar levando prejuízo. Porque um óleo que custava
2,99 o litro, foi para quase R$ 7,00 um litro, faz ideia. Uma unidade de alimentação que gasta litros e litros de óleo, né, arroz, enfim, devem estar tendo um baita de um prejuízo e, com isso, eles podem tentar renegociar. Né? Todo ano já tem renegociação de preço, né? Já é obrigatório ter anualmente, isso depende do contrato, mas geralmente anualmente tem revisão do preço novo, né? Enfim. E aí, como acontece alguma coisa assim, como aconteceu dessa vez, né, que foi uma coisa assim, que do nada começou a subir tudo por conta da pandemia, então eles podem fazer uma negociação à parte para poder não sair tanto no prejuízo. E o objetivo também do planejamento de cardápio é adequar e melhorar os hábitos alimentares, mas é um pouco de contradição, como aquele exemplo que eu dei anteriormente. A gente, ao mesmo tempo que a gente quer adequar e melhorar os hábitos alimentares, e muitas vezes a gente faz palestras e a gente induz eles a ter uma alimentação melhor, só que ao mesmo tempo, nós mesmos, na hora que nós elaboramos o cardápio, estamos sendo contra o que nós estamos falando com ele. Ah, não faça isso. Aí a gente vai lá e serve aquilo. Entendeu? Muitas vezes isso vai acontecer, mas vai acontecer não é porque a gente quer, porque se a gente quisesse, a gente jamais ia colocar no cardápio uma linguiça, né? Uma salsicha, um nugget, eu não colocaria. Eu só vou colocar se o cliente me obrigar. Ele vai falar, ó, o meu contrato você vai ter que botar de vez em quando umas coisas mais baratas, porque senão eu não vou poder pagar o preço que eu teria que pagar se a gente não fosse servir essas coisas mais baratas, né? Mas a gente sempre, hoje em dia, tem opções também. Ah, não quer comer o nugget? Tem empresa que todo dia coloca como opção ovo. Então, o cliente ele tem a opção de todo dia escolher ovo, se ele quiser. Ou ovo frito, ou ovo mexido, ou omelete, aí vai de acordo com cada unidade, né? Geralmente, cada dia faz uma preparação, para não ficar enjoativo. Um dia ovo frito, um dia ovo cozido, um dia omelete. Não pode ser geralmente não é do jeito que sempre o cliente quer, porque imagina, 100 querem ovo frito, os outros 100 querem ovo cozido, aí não dá, aí você não vai dar conta na sua cozinha. Geralmente estabelece um padrão. Um dia vai ser só ovo cozido, outro dia ovo frito, outro dia omelete, outro dia ovo mexido, enfim, tá? Em relação aos tipos de cardápios, né, nós temos o cardápio à la carte, que ele é mais utilizado em bares e restaurantes, é um cardápio extenso, com muitas opções, e em alguns restaurantes também existe a carta de vinho. Buffet, que é o self-service, né, churrascarias, festas, recepções, coffee breaks. Então, na maioria das unidades, a gente utiliza o serviço self-service, porém com algumas particularidades. Por exemplo, a grande maioria dos contratos hoje, até por conta de custo, o cliente ele pode se servir de tudo, né? Do arroz, do feijão, da guarnição, que a guarnição geralmente é um acompanhamento, né? Que combina geralmente com o prato principal, preferencialmente com o prato principal. 2 tipos de carnes, né? Que a gente chama de prato principal e a segunda opção, né, de carne, e as saladas e a sobremesa. Então, geralmente o cliente ele pode se servir de tudo, menos da proteína e da sobremesa, porque são as coisas mais caras, né? Sobremesa, senão ele poderia querer pegar um monte. Então, a maioria das empresas hoje fecham dessa maneira. Não significa que é uma regra. Tem empresa que, né, quem trabalha embarcado, por exemplo, come à vontade, e de tudo do bom e do melhor, né? Lagosta, camarão, enfim, eles têm dinheiro. Mas a maioria das empresas é controlada e o cliente ele vai escolher ou o prato principal ou opção. Às vezes ele pode até comer os dois, a grande maioria hoje está até deixando ele pegar os dois, porque ele fica querendo um pouquinho de cada, só que aí não é uma porção inteira, ele pega metade, meia porção de um e meia porção de outro, para poder dar uma porção inteira, para ele poder comer os 2 tipos de carne, tá? O cardápio semanal ou mensal, então é o que nós fazemos né, em indústrias, presídios, escolas, faculdades, hospitais, tá? E é estipulado normalmente por contratos e onde nós vamos estabelecer per capita. Além de a gente estabelecer o per capita, a gente vai estabelecer também qual é o tipo da preparação. Né? Você pode servir carne suína 5 vezes por mês, qual é o tipo de carne suína que é permitida se você servir no contrato. Vai ser permitido eu colocar dobradinha, que é de bucho de boi, tem unidade, e porque isso entra com proteína, né? Eu vou poder servir
rabada, eu vou poder servir linguiça, isso tudo tem que estar no contrato e até a periodicidade. Tipo assim, eu vou poder servir linguiça 2 vezes por mês, ou 3 vezes ou 4 vezes por mês. E o per capita, para cada cliente, você tem que servir 200 gramas de linguiça in natura, porque ainda tem a perda da cocção. Aí, geralmente, eles colocam ou in natura ou se já é a preparação pronta. Aí você tem que saber se vai ser in natura ou se já vai ser a preparação pronta que vai estar no contrato desse per capita que você vai ter que servir para cada cliente. Em relação à categoria de cardápios, nós temos o cardápio básico, né, que é o popular ou trivial, que a grande maioria das unidades fica entre o básico e o intermediário, tá? Que é um padrão médio, e temos o cardápio superior, que é um padrão luxo, que hoje em dia, na maioria dos contratos, não existem padrão luxo, mas ainda tem alguns locais que têm. Os grandes hospitais, um Copador da Vida, um Albert Einstein de São Paulo, os hospitais de gente chique, empresas de gente chique, um Projac, que é a Globo, né, da vida, só que a Globo mesmo, o Projac, ele tem vários segmentos, e eles têm restaurantes diferentes, eles têm restaurantes, né, com cardápio mais superior, que é estilo luxo, mas que nem todo mundo tem acesso, são para aqueles grandes atores, são para os chiques, né, de Xuxa para cima, que era Xuxa, na época que eu tinha os cardápios de lá, era na época da Xuxa ainda, então era o cardápio luxo, né, já para alguns outros atores e alguns outros funcionários, aí já tinha aquele restaurante mais simplesinho, que era cardápio médio, e por aí vai, né? Então tinha essas diferenciações. No próprio Copador, que é o Hospital do Rio de Janeiro, tem essa diferenciação. Bom, na minha época tinha, não sei hoje, não estou falando da minha época. Hoje pode ser que tenha mudado isso, mas eu não acredito que tenha mudado. Antes era o serviço terceirizado lá, depois passou a ser serviço próprio. Não sei se terceirizou de novo. Até então, onde eu sabia, tinha virado serviço próprio, não porque ele estava insatisfeito com a empresa, ele estava até muito satisfeito, mas é porque ele viu que ele ia economizar um pouco mais, ia ter mais trabalho sendo serviço próprio, porque ele ia ter que administrar tudo que a empresa fazia para ele, mas ele ia gastar menos. Isso é verdade, né? Então, eles, naquela crise, antigamente, eles optaram por serviço próprio. E naquela época, na época que era terceirizada, não sei se eles continuaram após ter virado serviço próprio, mas eu acredito que sim, eles tinham 2 tipos de restaurante lá no Copador. Então, um restaurante era para os médicos, tá? E alguns enfermeiros, nutricionistas, o povo mais, né? Nutricionista também só entrava porque era quem comandava os restaurantes, senão a gente caía lá na ralé, né? E tinha o outro restaurante que era um dos outros funcionários, o pessoal da limpeza, os técnicos de enfermagem, alguns enfermeiros. Então, lá você via claramente essa diferença. E se você entrasse em um restaurante e em outro, você via diferença em tudo, tanto na mobília, na apresentação do restaurante, nas mesas e principalmente nos cardápios, né? O cardápio lá no superior, nós tínhamos 4 tipos de proteína, só proteínas, né? De filé mignon para cima, salmão, sobremesas, tinha uma mesa com uns 10 tipos de sobremesa, que isso era todo dia. Era pudim, salada de fruta, sorvete, doces e gelatina e frutas variadas, enfim, que a pessoa podia escolher o que ela queria comer à vontade, não tinha negócio de ficar servindo, de alguém servir sua carne, você se serve de tudo. E tinha o outro, que era aquele cardápiozinho padrão, né, que é da maioria das unidades de alimentação e nutrição. Arroz, feijão, uma guarnição, os 2 tipos de ensalada, 2 tipos de proteína, assim mesmo a menina tinha que servir 2 tipos de sobremesa. Então, você via claramente essa diferença, né? A diferença, né, entre esses cardápios estão no número de opções para cada componente do cardápio, que foi o que eu expliquei, né? Quanto mais o cardápio superior, né, quanto mais luxuoso, maiores os números de opção que você vai ter de cada componente do cardápio. Você tem arroz branco, arroz integral, arroz à grega, vamos botar num luxo, né? De 2 a 3 tipos de arroz, feijão preto, feijão carioca, um feijão tropeiro, vários tipos de saladas, vários tipos de sobremesa, no mínimo, né, uns 3 tipos de carne. Então, quanto mais luxuoso, só que maior o custo também. Na sofisticação das receitas, não são aquelas receitinhas básicas, né? Ah, filé de frango grelhado, não. Era tudo com aqueles nomes elaborados por chefes de cozinha, com ingredientes diferenciados, ervas frescas, enfim. Você vê a diferença, só que você vê a diferença no bolso também, porque fica tudo muito mais caro, né?
E nos custos, que eu não preciso falar, o cardápio quanto mais superior, mais caro isso custa, né? Então, aqui em relação ao cardápio popular ou trivial, é para o poder aquisitivo baixo, porque ele tem baixo custo, né? São preparações simples, destinadas a populações sadias de menor poder aquisitivo. Normalmente, ele é servido em bandejas, estampados, ou assim, em marmitex, tá? Aqui tá até alguns exemplos nessa foto, que isso aqui é um cardápio bem simples mesmo, que a grande maioria das empresas fecham, né? Aqui a gente pode observar, tá o feijão, tá no fundo, geralmente na quentinha a gente bota o feijão no fundo, né? Então tá o feijão no fundo, bota o arroz por cima, aqui tem uma guarnição, né? Que tá uma batata parecendo uma batatinha e uma proteína, né? Aqui nem salada tem. Tem lugar que bota salada junto, tem lugar que bota saladinha separada numa quentinha. E aqui, nessa aqui, já tem a saladinha aqui, né? O arroz, feijão, tá vendo? É tudo bem básicozinho. E geralmente com carnes, né? Menos elaboradas, mais baratas. Não vai ser filé mignon, nem picanha. Em relação ao cardápio médio ou trivial fino, já é um poder aquisitivo médio, custo médio baixo, que já são com receitas mais elaboradas, com mais opções de preparações, podem ser servidos em bandejas lisas ou estampadas, né? Mas também a pessoa, né, se serve no prato, é uma coisa, né, mais elaborada. Tá vendo aqui, ó, nas cubas arrumadinhos, vários tipos de salada, tá? Então, você vê logo de cara a diferença, né? Do padrão A para o padrão B e para o padrão C. E aqui já é o cardápio formal ou de luxo, que é o cardápio padrão A. Olha a diferença na apresentação, né? Geralmente as mesas são mais arrumadas, os talheres mais chiques. Você não vai ver um restaurante de luxo servindo, por exemplo, suco em copo descartável, né? Que geralmente a maioria das ones são copos descartáveis. Mas se for uma one de padrão luxo, não vai ser copo descartável. Com certeza vai ser um copo de vidro. Um poder aquisitivo alto, porém isso vai refletir no custo, porque também tem alto custo, né? É caracterizado por requinte no preparo, apresentação e distribuição, até na elaboração do cardápio, não é qualquer cozinheiro que você vai contratar, geralmente vai ser um chefe de cozinha, você vai ter um confeiteiro próprio, porque geralmente no one simples, quem faz a sobremesa ali é a própria cozinheira ou uma ajudante, né, porque são preparaçõezinhas, aqueles flanzinhos em pó que a gente compra, é só misturar no leite, uma gelatinazinha, sempre essas sobremesinhas bem simples, que qualquer um faz, né, até a gente. Agora, já um padrão luxo, são aquelas sobremesas elaboradas, aí geralmente nessas unidades você tem que contratar um confeiteiro, né? Porque nem o cozinheiro lá, cada um tá lá no seu quadrado, tá? Arroz e feijão são optativos, né? Mas geralmente tem essa opção também, mas entra como opção. E pode ser, né? Em relação à distribuição dessa refeição, ela pode ser ou self-service, ou buffet, ou a francesa, né? Mas geralmente é self-service também, tá? Se for numa one, né? Se tratando de uma one. Em relação à estrutura do cardápio, então. A estrutura do cardápio, a gente tem uma estrutura básica, mas o que vai levar em consideração na hora que você fizer o cardápio da sua one, a estrutura do cardápio vai ser o que está no seu contrato, porque às vezes eu te dou essa estrutura aqui desse cardápio, só que lá no seu contrato eu tenho 3 tipos de entrada, eu tenho 5 tipos de salada, eu tenho várias guarnições, né? Então, isso aqui vai ser muito variável de acordo com uma ou outra, tá? Mas a estrutura geralmente é a mesma, né? Geralmente você tem uma entrada quente ou fria, não em todos os contratos, mas alguns têm. Por exemplo, eu trabalhava numa unidade que tinha, a gente chama de entrada, mas na verdade é uma entrada que já é servido tudo junto, porque por ser self-service, já fica tudo ali exposto para ele se servir. A gente chama de entrada porque se fosse buffet, por exemplo, a entrada seria aquele prato que seria servido primeiro, vamos dizer assim, né? Mas eu trabalhei já no restaurante, foi até no Walmart, depois cortou, até por conta de custo, que no início do contrato tinha que servir um tipo de sopa diferente, além do arroz, feijão, proteína, saladas, tudo tinha que ter sopa, cada dia uma sopa variada, tá? E além do suco, tinha que ter Coca-Cola também todo dia para os clientes. Só que aí, depois de várias mudanças no contrato, aí foi tirando por conta de custo, mas no início tinha isso tudo.
Então, na estrutura do cardápio, nós temos a entrada, que ela pode ser quente ou fria. Uma entrada quente poderia ser essas sopinhas, né? Uma entrada fria, um patezinho, uma pastinha de frios com pãozinho, uns queijinhos, um salaminho, aí fica a critério aí da sua imaginação, né? Temos as saladas, geralmente, aí o que vai levar você a escolher o tipo de salada é o que está no contrato. Tem contrato que, são 3 tipos de salada. Você misturar, por exemplo, você vai lá pegar uma salada elaborada e você vai misturar alface, isso tudo na mesma cuba, alface com tomate e cebola. Vai ser considerado 3 tipos de salada? Não, porque a partir do momento que você misturou tudo numa cuba e serviu, ela virou uma só. Só que virou uma salada um pouco mais elaborada, porque tá tudo misturado. Mas ela não vai ser 3 tipos de salada. Então, quando vocês forem elaborar o cardápio, o contrato tá que tem que ter 3 tipos de salada. Geralmente ele coloca algumas opções. Tem que ter fixo alface e tomate. Então você vai colocar lá alface, vai ser a salada 1, tomate vai ser a salada 2. E a salada 3 ele deixou por sua conta para você, cada dia vai ter que botar uma salada elaborada. Aí você vai ter que ver dentro do contrato o que seria essa salada elaborada para ele, tá? Uma beterraba cozida, uma beterraba ralada, ou tem que ser coisas bem elaboradas mesmo, né? Com vários ingredientes misturados. Isso tudo vai muito de contrato. Temos o prato principal, né? Também chamado de prato proteico, que é o quê? É a proteína, é a carne que vai ter o seu cardápio. Temos a opção, essa opção é a opção também, é a opção do prato principal, que isso também é chamado de ou opção do prato proteico, porque às vezes você coloca lá no cardápio, muitas empresas estão colocando essa opção, porque para essa pessoa não gostar do prato principal, ela não começou arroz, feijão e salada. Então vamos supor que que hoje no seu cardápio seja uma carne suína. Tem muita gente que não come carne suína, então pelo menos ele vai ter uma outra opção proteica para ele estar comendo nesse dia, porque o prato principal não agradou ele, entendeu? Geralmente o prato principal a gente coloca aquela preparação mais elaborada, mais cara, e que a maioria vai querer comer. E deixamos a opção, geralmente, aquela opção assim, que alguns vão querer comer, né? Não tão elaborada quanto o prato principal. E a gente nunca coloca 2 opções caras, a não ser que isso esteja no contrato. Mas a maioria dos contratos, eles são assim, você coloca uma carne mais cara, mais elaborada no prato principal, e a opção sempre uma coisinha mais simplesinha, até para poder baratear o custo daquele dia. E sempre, se você colocar, por exemplo, carne vermelha no prato principal, você vai colocar carne vermelha de novo na opção? Não, porque senão você vai deixar ele de novo sem opção, porque se é um cliente que não come carne vermelha. Então, geralmente a gente faz assim, se você colocou carne vermelha no prato principal, coloca uma carne branca na opção, ou um ovo, um omelete, né, uma linguiça, alguma coisa diferente, para que se ele não comer o prato principal ou não gostar, ele tenha realmente essa opção. Que tem gente que é tão enjoada que às vezes não gosta nem do prato principal nem opção. Aí, infelizmente, vai ter que comer arroz, feijão, né, e salada, né, e guarnição. A guarnição, ela é um acompanhamento que geralmente, não necessariamente, mas geralmente, né, preferencialmente, vamos dizer assim, ela deve combinar com o prato principal. Não, se ela puder combinar com os dois, melhor ainda. Mas nem sempre vai combinar com os dois. Um exemplo, vamos supor que num dia, o meu cardápio de hoje foi moqueca de peixe, minha opção, vamos colocar ali um nugget de frango ou um ovo mexido, alguma coisa assim, baratinha, né? E a minha guarnição, geralmente, até para baratear o custo, porque peixe é caro e não rende, perde muito no descongelamento, enfim. Então, você tem que botar uma coisinha baratinha para compensar aquele custo alto do seu prato principal nesse dia. Então, geralmente, a gente coloca guarnição, que é uma guarnição muito bem aceita com uma moqueca, por exemplo, é um pirão, que vai ter um custo quase zero. Por quê? Vai levar aquela aguinha, né, que cozinhou lá com os temperinhos, o peixe, e você vai usar o quê para engrossar? Farinha. Sua guarnição vai ficar baratíssima, né? Ou uma batatinha sauté, enfim. Mas a guarnição que mais fica barato aqui seria o pirão, né? O pirão, infelizmente, ele vai combinar com um nugget, por exemplo? Não, né? O pirão é uma coisa que só vai combinar realmente com peixe. Não vai combinar com mais nada. O pirão de peixe só vai combinar com peixe. Ou com algum outro tipo de frutos do mar, né? Então, na verdade, nesse dia aqui, a guarnição, ela não vai estar combinando com a opção. Não tem problema. A pessoa que não pegou o peixe, se ela não se sentir satisfeita em comer a opção com a guarnição, ela vai ficar sem, né? Ela não pega, ela não é obrigada a servir a guarnição. Tem locais que colocam 2 tipos de guarnição. É mais raro você ver isso no contrato.
por conta de custo, mas pode acontecer. Aí, se o seu contrato te permitir colocar 2 tipos de guarnições, aí você coloca uma combinando com o prato principal e a outra combinando com a opção. Se não, infelizmente, tem algum tipo de cardápio que você colocar que a guarnição não vai combinar com a opção, não tem jeito, tá? Uma outra guarnição também básica, vamos supor, você serve um estrogonofe. Gente, o que combina com o estrogonofe? Ou é batata palha, né? Ou batata frita, ou batata corada, qualquer coisa com batata, ou batata palha, você não concorda? Tem opção que não vai combinar com batata palha, ele vai comer se ele quiser, tá? Temos o acompanhamento ou prato base, que é o arroz e o feijão, tá? Sobremesa e bebida. Sobremesa vai de acordo com o contrato também. Geralmente é doce ou fruta. Tem contrato que deixa o cliente pegar os dois, um doce e uma fruta. Mas a maioria hoje, por conta de custo, vai fazer você escolher um doce ou uma fruta. Ou tem lugar que é uma sobremesa só. Aí geralmente você intercala um dia doce, um dia fruta. E tendo cuidado com o plantão também. Porque se for plantão A e B, você vai ter que colocar doce, doce, fruta, fruta. Porque senão, naquela semana, se você colocar um dia doce, um dia fruta, um dia doce, um dia fruta, se for plantão, nessa escala que eu te falei, né, 12 por 36, vai ficar uma semana o cliente comendo só doce. Aí depois, na outra semana, vai ficar comendo só fruta. E assim por diante. Então, tem que ter cuidado com essas rotinas também de lá. E a bebida? Geralmente, a bebida servida na UAM é suco, não é natural, tá? Só padrão luxo. E olhe lá, geralmente suco ou é em pó, ou é uns de garrafinha, mas não é esses de garrafinha Maguari que a gente compra, não. É umas garrafas que vêm umas bombonas de 5 litros, bem artificialzinho também, e que rende, que aí é preparado lá na refresqueira. Geralmente a bebida pode ser tomada à vontade também, o suco. Tem contrato que até regula 2 copos, mas a maioria deixa beber à vontade. Aí geralmente a gente faz a conta de 2 copos, né, de 200 ml, dá em torno mais ou menos de consumo de uns 400 ml de suco per capita, né? Isso aí você vai conhecendo seu cliente ao longo do dia. E geralmente também a gente serve água, né? Que fica lá um bebedouro, um chazinho, um cafezinho ali na saída do seu cliente, do refeitório também. Geralmente a gente deixa um cafezinho, com certeza, um café, e algumas deixam um chazinho também. Ou já deixa o chá pronto na garrafa, ou deixa o sachêzinho só com água quente para ele preparar. Isso tudo é de acordo com o custo, né, gente? Por quê? Se você deixar o sachêzinho, você sabe que mesmo se ele não tomar o sachêzinho ali na hora, muitos vão levar o sachêzinho para casa. Então já é mais um custo para você. Então, às vezes, é mais vantagem você ter no contrato o quê? O chazinho já pronto na garrafa, porque não vai sair tanto, porque ele só vai tomar realmente quem quiser tomar ali no refeitório, e, de repente, seu custo vai ficar menor. Então, isso tudo vai de acordo com o contrato. E aqui eu só coloquei os slides de tudo aquilo que eu já falei, sobre a entrada, tá vendo? Sopas ou saladas à base de hortaliças cruas ou cozidas, frios, frutas, carnes, né? Uns exemplos do que poderiam servir como entrada, mas a grande maioria dos contratos hoje não tem esse tipo de entrada, tá? As saladas, né? Procurar sempre variar os tipos de salada, mas você tem que estar seguindo o que está no contrato, tá? Mas geralmente, isso aqui é uma sugestão, não é uma regra, você tem sempre que seguir contrato, mas, por exemplo, se você tiver só uma salada no contrato, variar diariamente o tipo. Se você tiver no contrato 2 tipos de salada, colocar pelo menos uma folha, até para baratear e por ser uma coisa saudável também, né? O paciente sempre está comendo uma folha crua, verde, e alguma outra variável. Então, coloca fixo uma folha, um dia uma alface, um dia rúcula, um dia agrião, um dia uma salada verde com tudo misturado, um dia uma salada de repolho, ao vinagrete, enfim, tem que ter imaginação, né? E uma outra variável. E quando o contrato tem 3 tipos de salada, você pode estar colocando uma folha, uma de legumes e outra variável. E legumes, gente, pode ser cru ou cozido, vai depender muito. Por exemplo, se for, você pode servir cenoura ralada, que aí vai ser crua. Beterraba ralada, que também vai ser crua. Mas você também pode fazer, de vez em quando, a beterraba cozidinha, né, cortada em cubinho, ou corte a palito para variar, ou em rodela, porque você pode ficar variando nos cortes também para diferenciar, né? A cenoura também ralada, ou pode estar misturando com outros ingredientes, a cenoura com couve-flor, com brócolis, com tomate, fazer uma mistura de saladas. Lembrando que quando você mistura salada,
A maioria dos contratos não considera que só porque você colocou 3 ingredientes são 3 saladas, não. Se você misturou tudo numa cuba só, virou uma salada. Porém, a gente chama de que virou uma salada elaborada, mas é um tipo só de salada, tá? E se o contrato tiver 4 saladas, né? Uma sugestão é você servir uma de folha, uma de legume cru, uma de legume cozido e uma variável, tá? E essa variável pode ser uma macarronese, tá? Porque macarronese entra em salada também, um salpicão, isso aí vai de acordo muito com o contrato, uma salada marroquina, um tabule e assim por diante, tá? O prato principal, o prato proteico, e a opção, como eu falei, né? No caso em que houver opções, apresentar 2 tipos de carnes diferentes, né? Que foi aquilo que eu já falei anteriormente. Se você servir uma carne suína, por exemplo, no prato principal, não coloque na opção carne suína, porque a opção, o nome opção do prato proteico é justamente para você dar uma opção para o cliente se ele não gostar daquilo que você está servindo. Tá? Aí, se você colocar a mesma base, aí você não vai estar dando opção para ele não vai comer nenhum tipo de carne, né? Deverá haver um equilíbrio em relação ao modo de preparo, por exemplo. Se uma das carnes for com molho, por exemplo, o prato principal você fez uma carne ensopada. A opção pode ser uma preparação mais seca, porque senão você vai ficar ali 2 preparações com molho, né? Principalmente se for o mesmo molho mesmo. Imagina, você vai fazer 2 preparações com molho vermelho no mesmo dia? Não, né? Então você faz uma preparação, prato principal, e a opção tem que ser totalmente diferente, até o modo de apresentação. Evitar mais de uma fritura, né? Se você serviu fritura no prato principal, não vai colocar fritura também na opção, né? Tá? O prato principal, o prato proteico, é o prato à base de proteína animal ou fonte alternativa, né? Soja, se o contrato permitir, você pode estar colocando como opção alguma preparação à base de soja, né? Lá no nosso contrato, por exemplo, se eu servisse, por exemplo, um empadão de frango. Isso vai muito de contrato, tá, gente? O empadão de frango, por ele ser recheado com frango, que é uma proteína, ele entrava como opção do prato proteico. Então, eu tinha lá minha carne, vamos supor que no dia era filé de frango grelhado ao molho vermelho, ou acebolado, enfim. Eu colocaria como opção um bolo de batata com carne moída, né? Que eu servia a carne branca no prato principal, coloquei uma opção com carne moída e uma opção mais barata, né? Porque eu uso menos carne, né, um omelete de presunto e queijo. Até o que eu recheava com presunto e queijo, ele entrava como opção de carne. Nem todo mundo aceitava, mas como no nosso contrato eles podiam comer meio a meio, tem contrato que não. Ou ele vai comer o prato principal, ou ele vai escolher a opção. Hoje em dia eles estão sendo mais maleáveis, então você já, como a grande maioria sempre vai querer os dois, é raro um que vai querer só um, mas a gente já faz mais ou menos esse cálculo que você vai considerar meia porção do prato principal e meia porção para o prato da opção para quase todos os usuários, porque praticamente quase 90% vai querer os dois. Aí você já vai fazer tudo considerando que cada um vai querer meia porção dos dois. Exceto quando é alguma opção que realmente, ou o prato principal que realmente eles não comam, aí eles vão escolher só um ou outro. Por isso que nunca é 100% que vai comer meia-meia. Mas a grande maioria acaba comendo meia-meia, porque eles querem comer os dois, né? Em relação na parte da elaboração de cardápios, em relação à carne. Carne bovina, geralmente, ela tem a maior frequência semanal, mas isso também vai variar de acordo com o contrato. Então, assim, isso aqui é uma sugestão, mas não é uma regra, porque vai ser de acordo com o contrato. Carne suína, geralmente, de 1 a 2 vezes na semana, né? Você vai colocar no cardápio com bem menos frequência que a carne bovina. Aves, né? Ela tem uma maior liberdade de programação, até porque ela, além de ter um custo mais barato, ela tem uma boa aceitação. Então, e tem várias formas de apresentação, né? Nós temos o filé de frango, nós temos coxa e sobrecoxa. Então, você pode estar variando, né, nessa parte de carne de frango, né? Peixe está diretamente relacionado ao hábito alimentar local. Então, você vai ver se naquele hábito você vai poder colocar ou não, se está no contrato, né? Ver também em relação a, por exemplo, Semana Santa. A grande maioria dos contratos de Semana Santa, a gente tem que ter opção de peixe para aqueles que não comem carne vermelha por conta de religião. Então, a gente tem que ter esses cuidados também na hora de elaborar o cardápio, tá?
Vísceras, normalmente elas são bem aceitas, né? Dobradinha, enfim. Pode ser utilizada, mas desde que isso esteja em contrato. Se tiver no contrato, geralmente a gente coloca assim, porque além de ser bem aceita por alguns, ela é barato, fica barato, né? Então, vai depender de contrato, se você vai poder colocar esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de preparação. Em relação à guarnição, também, como eu falei, ela é o acompanhamento do prato principal, então, preferencialmente, você deve combiná-la com o prato principal, tá? Se o cardápio for composto por mais de uma opção proteica, a guarnição, ela deve ser harmônica as duas. Mas, como eu falei, nem sempre, infelizmente, você vai conseguir fazer com que ela seja harmônica as duas. Foi o exemplo que eu dei do pirão de peixe. O pirão de peixe, gente, ele só combina com peixe ou com alguns frutos do mar, vocês não concordam? Qualquer outra opção que você servir, a não ser ovo, não vai combinar com peixe, né? O frango vai combinar com peixe, a carne vai combinar com pirão de peixe? Não vai. Mas tem gente que vai comer, né? Ah, eu não quero peixe, mas eu vou comer o pirão. Enfim, tem gosto para tudo. Mas realmente ela deve ser mais harmônica possível com os dois tipos de proteína que você colocar, mas nem sempre ela vai combinar totalmente com as duas. Mas a gente opta, então, que ela combine com o prato principal, tá? Em relação a massas, né? Em relação à guarnição, nós colocamos massas, né? Macarrão, talharim, isso tudo entra como guarnição. Tem local que tem foto aqui que entra lasanha como guarnição, tá? Mas na maioria dos contratos, devido ao fato da lasanha ou da panqueca estar recheado com uma fonte proteica, aí ela entra na opção de prato principal. Então, isso tudo é muito contrato, tá? Se no seu contrato tá que a lasanha vai, mesmo recheado com frango, vai entrar na guarnição, você vai ter o prato principal, você vai ter opção, e além disso, você ainda vai ter uma lasanha recheada com carne, porque vai ser a guarnição. Mas a maioria não tem. A maioria vai te permitir com que você coloque isso na opção. Aí o que entraria na guarnição? Um macarrãozinho mais simples, né? Um macarrão ao molho vermelho, nem a bolonhesa entraria, a não ser que você coloque bem pouquinha carne, que ia ser uma coisa insignificante. Mas se você fizer com muita carne mesmo, ele entraria até numa opção, tá? Só por levar esse recheio proteico. Legumes cozidos, canjiquinha, angu, batata frita. Legumes cozidos, ele pode tanto entrar em salada, só que quando o legume cozido entrar na salada, ele vai ser servido frio. Quando o legume cozido entrar na guarnição, ele vai ser servido quente. Guarnição é sempre servida quente. Então, se você servir um legume cozido quente, vai entrar onde? Como guarnição. Se você servir um legume cozido frio, vai entrar onde? Na sua salada. Às vezes pode ser o mesmo legume, só que, obviamente, você não vai colocar o mesmo legume no mesmo dia de cardápio. Se você colocar uma salada de beterraba, você não vai colocar uma beterraba quente lá na guarnição. Se você colocar uma salada de batata com atum, você não vai colocar uma batata sauté na guarnição, até porque você vai estar tendo repetição ali de ingredientes, também não é legal. Tem que ter essa variedade, né? Então, o que vai levar? Guarnição base, geralmente, são esses ingredientes que eu falei, mas o que vai levar em consideração também é o que o contrato te permite servir, tá? Você tem muito que ver o que está no contrato. Farofa também entraria na guarnição, tá? Enfim, todas essas preparações. Em relação ao acompanhamento ou prato base, né? Nós temos o arroz e feijão, que eles podem ser simples ou composto. O que seria simples ou composto? Pode ser um feijão tropeiro, pode ser um arroz à grega. Eu já trabalhei com um contrato que, se eu fizesse um arroz à grega, eu não precisaria fazer a guarnição. Então, o meu arroz à grega, só por eu ter elaborado o meu arroz, né, colocado uva passa, isso tudo, igual tá nessa fotinho aqui, bem elaborado, presunto, ervilha, enfim, eu não precisaria servir guarnição. Já tem contrato que ele vai te pedir para, de vez em quando, você servir um arroz à grega e ainda assim ter a guarnição. Então, isso varia muito de acordo com o contrato. Pode variar o uso, né, da farofa, macarrão. Tem local que aceita você trocar um arroz pelo macarrão. Tem local que não. Você tem que servir fixo arroz e feijão. E se você quiser servir a farofa ou macarrão, você vai servir lá na guarnição, né? Em vez de servir um legume, você coloca um macarrão. É uma coisa que eu gostava muito de colocar com farofa, era quando eu fazia carne suína, né? Carne suína combina muito com a farofinha. Então, eu fazia prato principal, uma carne suína, né? Assada. Opção, geralmente uma opção branca ou ovo, porque para quem não quiser comer a carne suína. E
Na guarnição, uma farofinha, aí tem várias opções de farofa. Você pode fazer um dia farofa de ovo, um dia farofa de cebola, farofa de banana. A gente fazia muito farofa de banana, fazia maior sucesso, gostavam muito. Farofa de bacon, com azeitona, enfim, você não é um tipo só de farofa que você vai servir. Existem vários tipos de farofa que você vai variando no cardápio também, essas preparações, até para não ficar enjoativo, para você ter variedade, né? O feijão ele pode ser substituído por outra leguminosa, desde que permita no contrato. Tem contrato que não permite essa substituição, porque feijão, arroz e feijão é um prato base do brasileiro, bom, todo mundo come e barato. Mas tem local que pode deixar você substituir por alguma outra, tá? Mas é raro. A maioria não, todos os que eu trabalhei até hoje tinha que ter todo dia fixo arroz e feijão, independente de qualquer outra coisa, porque é uma coisa que sustenta e agrada a todo mundo. E o arroz branco, ele pode ter como opção arroz integral. Ou fixo, todo dia você tem arroz branco e arroz integral, ou você variar arroz branco ou integral. Tem local que não gosta muito que a gente varie, faça essa variação, porque, como eu falei, também tem gente que não é todo mundo que gosta de arroz integral. Então, geralmente, mesmo quando faz arroz integral, aí faz uma quantidade menor para aqueles que comem, mas a quantidade maior mesmo é do arroz branco, né? Em relação à sobremesa, nós temos frutas ou doces, que geralmente são servidos, né? E onde o paciente vai ali, onde o cliente passa ali também e vai pegar o que ele vai escolher. Claro que aqui eu botei um doce elaborado, né? Esse docinho da foto, né, que é um petit gâteau, obviamente não é para um cardápio assim popular, né? Isso aqui seria para um cardápio padrão luxo, né? E nem para self-service também, porque self-service estaria derretido, é mais para estilo buffet, enfim. Mas geralmente no one nós servimos assim, uma saladinha de fruta, nesses potinhos mais simples, de plástico. Dependendo do custo da one, a gente pode colocar tampa. Se for uma one que não tem custo nem para a gente comprar a tampinha do potinho, você vai cobrir com um plásticozinho mesmo, que fica mais baratinho. Ou colocar uma bandejinha em cima. A frutinha, geralmente assim, picadinha, ou um doce também que é servido no potinho de plástico. E geralmente são docinhos baratinhos, né? Ou um doce de uma banana também que estava ali, que sobrou no seu estoque, estava muito maduro, você faz um doce de banana, serve. Ou alguns são flanzinhos que a gente já compra em pacotes de 1 quilo, que aí só mistura com água ou com leite, que ele rende bem, que aí você bota faz uma caldinha de caramelo, uma coisinha assim bem barata, muito bem com custo mais razoável para um ano. Ou uma gelatina, então são doces assim menos elaborados, né? Então, no caso de 2 sobremesas por dia, obrigatoriamente, né, uma deve ser fruta e outra ser doce. Você nunca vai colocar 2 tipos de frutas ou 2 tipos de doce no mesmo dia. Se você tiver no contrato 2 tipos, você vai colocar essa opção para o cliente escolher, ou doce ou fruta. Quando o cardápio for menos sofisticado, aí você pode servir uma sobremesa mais sofisticada. Aliás, menos sofisticada, né? Em relação a bebidas, vai de acordo com o contrato também, como eu falei, sucos, águas, geralmente sucos são servidos nessas refresqueiras, temos essas menores, mas nós temos umas também que são todas de inox, bem grandonas, que cabem vários litros de suco, né? Onde o cliente ele vai se servir do suco ali, e geralmente nós servimos, dependendo do contrato, tem contrato que tem até 2 sabores por dia. Tem contrato que é um só, então isso aí é tudo também muito de acordo com o contrato, tá? E o cafezinho, como eu falei, que é uma coisa que não vai onerar assim tanto custo, que é sempre bom a gente estar colocando ali na saída do refeitório para o cliente. E temos o que a gente chama de complementos. O que seriam complementos? Você deixar ali uma farinheira com uma farinha de mandioca, porque tem gente que gosta de comer o feijão com farinha, botar um pouquinho de farinha no feijão. São coisas que não vão onerar muito o custo, né? Tem que ter uns molhinhos, né? Tipo aqueles molhinhos prontos mesmo, molhinho de pimenta, um molho shoyu, isso é tudo de acordo com o contrato também. O que você vai servir como complemento? Fixo, todo dia vai ter ali na sua bancada, em cima da salada, para o cliente temperar a sua salada. Um azeite, aí vai ser azeite de primeira ou azeite de segunda, né? Porque tem isso também. Temos azeite e temos óleo composto. Vai ter vinagrete? Vinagrete geralmente não entra como fixo, não, mas tem unidade que você vai ter que ter fixo ali todo dia um vinagrete. Geralmente nós temos um molhinho de pimenta, um azeite e um molho inglês e uma farinha. Nas unidades, assim, básicas, né? De padrão de B a C, tá? Qual seria, então, o nosso passo a passo para essa elaboração de cardápio?
quais são os critérios que a gente vai ter que estar serem avaliados na elaboração de cardápio, além daqueles critérios que eu falei, que são aquelas 4 leis da alimentação, né? A safra, se isso não interferir no contrato, né? Porque às vezes está lá na safra, mas você tem que seguir o contrato de qualquer jeito. Mas se o contrato te deixar meio que livre, não te obrigar a servir aquilo, você vai servir aquilo, obviamente, quando estiver na safra. Ou tentar usar pouco daquela preparação, né? Ah, você não vai cortar o tomate de vez, mas você vai fazer uma preparação que mistura outras coisas com tomate para ele render mais, né? Enfim, para estar aproveitando esse preço. A área física, se você tem uma área física pequena da UAM, você não vai poder fazer um cardápio muito tão elaborado. Se você não tem uma chapa, por exemplo, para você grelhar, você serve 500 refeições no dia. Você vai conseguir fazer um filé de frango grelhado? Você vai fazer um monte de 500 filés de frango grelhado na frigideirinha? Você vai dar conta de servir? Não vai. Então, a área física e os equipamentos que você tem também, que é o que eu vou falar aqui embaixo, ó, disponibilidade de equipamentos e utensílios, ele vai interferir no cardápio que você vai elaborar. Você tem que ver o que você vai dar conta de fazer. Se você não tem um forno, você vai poder colocar um frango assado, uma sobrecoxa assada. Se você não tem um forno que dê conta de fazer todas aquelas preparações, o público-alvo e a aceitação desse cardápio. Então, a maioria das UANs também, ela tem um livrinho de sugestão ou de reclamação, porque no final ele pode falar se ele gostou ou não daquele cardápio, para você estar sabendo se você vai continuar com o cardápio ou não, que às vezes também agrada um, mas não agrada a grande maioria, né? A verba disponível, o nível socioeconômico da empresa, né? Obviamente. A disponibilidade de recursos humanos. Se você tem uma mão de obra pequena na cozinha e que não é tão capacitada, você vai colocar aqueles cardápios elaborados? Não, e o cardápio, você tem que dar a ficha técnica de preparação para o seu cozinheiro, né? Ele não é ele que vai adivinhar. Até porque você pode até não saber fazer receita, porque nós não somos cozinheiros, mas você tem que saber tudo que vai levar naquela receita, porque é você que faz a compra. Como é que você vai saber o que você tem que comprar e o que você tem que liberar para a cozinha para fazer naquele dia, do cardápio do dia, se você não sabe o que leva naquela receita? Você vai ter que saber passo a passo, que isso é a ficha técnica de preparação de todas as suas receitas. Sem isso, você não consegue fazer nem compra e nem liberar a comida para ser feita. Então, mesmo você não sabendo cozinhar, você vai ter que saber o passo a passo. Aí eu preciso tanto de né? Tanto disso, para fazer isso, que vai render tantas porções, enfim, isso tudo a gente tem que saber, mesmo você não sabendo fazer a receita. E outros critérios também que nós temos que devem ser avaliados, né, na elaboração do cardápio. A idade, foi o que eu falei lá no início, né? Você vai fazer um cardápio para uma criança, não vai ser a mesma coisa de um cardápio para crianças maiores, né? Crianças da creche para crianças de idade maior. Religião. Lá em Campos mesmo tem uma escola que na época até me chamaram para trabalhar lá, mas eu não fui, não, indiquei uma amiga minha que está lá até hoje. Eles não comem carne, o cardápio é todo vegetariano, é uma religião que eles não comem carne, não comem nada, então tem que ser aquela dieta só com ovo, rico em proteína, só que outras fontes de proteína, então isso tudo também você vai ter que levar em consideração do local de onde você está fazendo. A região, tem regiões que comem preparações totalmente diferentes do que aqui. Tem, por exemplo, tem região que só come feijão preto, então você vai só fazer feijão preto. Tem lugar, por exemplo, em Minas, que a maioria do feijão lá das unidades nas UANs vão ser só o feijão carioquinho, porque o público de lá, ele só come feijão carioquinha, e assim por diante, né? O estado fisiológico do indivíduo, isso aqui é mais se for em caso para hospital ou para um indivíduo, né, um paciente, alguma coisa assim, patologia, né, enfim. Os hábitos alimentares e o nível de atividade física, que é mais para o nível de atividade física e já vai ser uma coisa também mais individual, para você elaborar um cardápio mais individual, né, não assim no coletivo. Então, vamos aqui a uns exemplos que eu dei de um cardápio montado, né. Prato principal, normalmente ele é o primeiro a ser planejado, são as carnes, por serem fontes de proteína e possuírem um custo mais elevado. Então, exemplo, né? Um filé de frango grelhado. Claro que você não vai colocar só assim no cardápio. Filé de frango grelhado. Vai ser como? Vai ser um molho, vai ser acebolado. Tem lugares que colocam até uns nomes esquisitos. Aí você vai lá descobrir é filé de frango grelhado, mas na verdade com outros nomes lá, né? Geralmente procurar também mudar
né? Todo dia que você servir frango, você vai servir só grelhado, grelhado, grelhado. Não, um dia serve rolê de frango, um dia serve em isca, outro dia, para poder mudar um pouco a preparação, porque a carne vai ser a mesma, mas vão ser maneiras diferentes de você servir aquela mesma carne. Segundo, a guarnição, que vai acompanhar o prato principal. Então, aqui o exemplo do cardápio foi filé de frango grelhado, prato principal. Aqui eu não coloquei opção, né? E legume sauté. Aqui uma opção poderia ser um ovo, uma carninha moída, né? Qualquer coisa que combinaria também com legume sauté, né? As saladas, né? Elas vão se equilibrar nutricionalmente, o cardápio em micronutrientes e fibras, né? Então, isso aqui é um exemplo de entrada, mas o exemplo de salada poderia ser aquelas saladas que eu já citei lá anteriormente, né? Uma folha, sempre com legume cozido, ou legume cru mesmo, dependendo da preparação. Sobremesas. Quando doces, aumentam o valor calórico, o percentual de proteínas. Então, você procurar também servir doce, até porque agrada as pessoas, mas não tão calóricos. E sempre, se você tiver 2 tipos de sobremesa, colocar um doce e uma fruta. E as bebidas, aí vai ser de acordo com o contrato também. Vai ser suco natural da fruta, vai ser suco em pó, vai ser suco de garrafinha, vai servir refrigerante, não vai, enfim. Isso aqui é tudo muito contrato, tá, gente? E quais são os itens também que devem ser observados, além de tudo que eu falei, para você estar, então, colocando esse cardápio, passando para o papel, né? A cor, para você, que você não tem repetição de cor, por exemplo, você colocou na guarnição cenoura, rodelas com ervilhas, né? Então, essa guarnição, ela vai ser amarelinha com um pouquinho de verde. Aí na salada você vai lá e coloca uma outra coisa amarela também, ou pior ainda, vai lá e coloca cenoura de novo, porque você já serviu cenoura na guarnição, aí vai lá e bota uma cenoura ralada na salada, tá certo? Não, primeiro que vai ser o mesmo alimento, segundo que além disso da mesma cor também. Então, são essas coisas que a gente também tem que prestar atenção para não ter essas repetições no mesmo cardápio. As formas, os sabores, a textura, para que tenham texturas diferentes, temperos, variedade, o tipo de preparo, aquilo que eu falei. Se serviu no prato principal uma coisa ensopada, procura botar na opção uma preparação um pouquinho mais seca. A temperatura, a viabilidade, né? A temperatura que você vai estar servindo aquele alimento, né? Vamos supor, se você for servir uma sopa, que ela seja servida bem quente, um suco bem gelado e um sorvete nunca derretido. Essas seriam as regras, assim, né? Em relação à cor dos alimentos. Por exemplo, os alimentos que participarão de uma refeição deverão ter cores contrastantes e vivas, para dar ao prato um colorido que desperte o desejo do consumo desse cliente. Então, olha a diferença desse prato, filé de frango, brócolis, tomate, uma saladinha verde, tá vendo? Bem colorido com arroz. E olha a diferença para esse. Que graça que tem esse prato aqui do lado? Nenhuma, né? Então, benefício, vai ter um prato mais colorido, ele vai ter uma melhor aceitação e, além disso, uma maior qualidade nutricional, né? Em relação às formas, tá vendo que nós temos também várias formas de preparação? Porque só isso já faz você mudar a cara do cardápio, porque às vezes você não tem muita opção mesmo. Você tem que servir batata várias vezes, cenoura, enfim, vários alimentos iguais, porque o mês tem vários dias e é um cardápio, né, padrão baixo, então você acaba tendo muita repetição de alimento. Mas o que você pode fazer para estar mudando um pouco a cara, para não ficar aparecendo o mesmo cardápio? Mudar o tipo de molho, mudar o tipo de corte, tá vendo? Temos cubo, temos medalhão, temos escalopes, temos iscas, tem outros que não estão aqui também, o próprio filezinho, rolê, e as várias formas de apresentação também dos legumes. Tá vendo? E isso você pode colocar até no cardápio para ficar chique. Cenoura ao corte julienne. Né? O que é o corte julienne? Esse corte aqui, tipo batatinha frita, tá vendo? Você pode colocar cenoura rondelli com ervilhas, que você já sabe que é a cenoura em rodelinhas com ervilha. Então, tem esses nomes diferenciados que vão dar um nome chique lá para o seu cardápio, né? E as formas das apresentações vão ser diferentes, para não ficar aquele cardápio, mesmo você servindo os alimentos iguais, mas eles vão estar com cara diferente, o tipo de preparação diferente. Então, isso também conta, tá? Não vai ser sempre aquela mesma coisa.
Em relação à textura, né, é importante no que se diz respeito à boa aceitação visual do cardápio, são elas a consistência líquida, macia, cremosa, áspera, crocante. Então, por exemplo, você vai servir um macarrão, você vai servir aquele macarrão todo lá, gosmento, né? Geralmente, o ideal é a gente é sempre ter o ponto do cozimento do macarrão ao ponto, ao dente. Por quê? Porque à medida que você for colocar aquele macarrão, ele fica lá na cuba de banho-maria, né? Porque ele tem que ficar acima da temperatura de 60 graus. Imagina se fica ali muito tempo. Claro que no início vai ter uma saída maior, então não vai dar tempo muito, mas depois, lá para o finalzinho da refeição, geralmente fica aquela cuba, ele fica muito tempo ali na cuba do banho-maria. Então imagina se você já cozinha ele muito no ponto, cozido, e aquele macarrão ainda fica lá na cuba durante alguns bons minutos, e aquilo vai fazendo com que ele cozinhe mais ainda. E na hora que o cliente passar para comer, não vai ser mais um macarrão, vai ser uma gororoba de macarrão, né? Então tem que ter cuidado também nessas texturas, né? No ponto de cozimento, para não ficar nem muito cozido, nem muito cru, né? Em relação à temperatura, é importante que esses alimentos eles sejam servidos nas temperaturas adequadas, como eu falei, né? Sopa quente, suco gelado, sorvete jamais derretido. A gente tem que ter esses cuidados, porque senão o cliente vai reclamar com você, certamente. Aqui algumas orientações, então, para o preparo do cardápio, que vocês podem estar seguindo. Pensar com a mente do cliente, então sempre se coloque no lugar como se você fosse o cliente e estivesse ali comendo também, né? E muitas vezes você vai estar, porque você vai ser uma das pessoas que vai almoçar ali no seu restaurante, na sua one todos os dias também, né? Criar nomes sugestivos e criativos para as receitas. Exemplo, jardineira de legumes, delícia de abacaxi, salada marroquina, frango à diplomata. Introduzir aos poucos alimentos saudáveis, exemplo, arroz integral, soja ao vinagrete, para poder você já tentar introduzir uma alimentação mais saudável, claro que se isso for permitido pelo contrato, tá? Conhecer a infraestrutura e os dias de funcionamento do restaurante, cardápios, e a gente tem que ter uma atenção em relação a cardápios especiais. Tem contratos que já exigem que vocês façam isso, que além de vocês terem que fazer um cardápio diferenciado nessas datas comemorativas, ainda te pedem para enfeitar refeitório. Lá no Degase mesmo, a nutricionista, até Halloween, ela enfeita, meu filho, o refeitório todo com aqueles negocinhos de Halloween. Quando é carnaval, ela enfeita refeitório de carnaval. Festa junina, ela enfeita refeitório com clima de festa junina. Aí fica aquele mês todo em clima, sempre com alguma preparação que lembre festa junina. Ah, na sobremesa, um arroz doce com canela, uma papa. Sempre coisas que vão estar remetindo, então, àquela data comemorativa, né? Natal, Dia do Trabalhador, Dia Mundial da Alimentação, enfim, isso aí vai ser de acordo com o que está no contrato. Mas mesmo se não tiver obrigatoriamente no contrato, a empresa ou você pode estar dando sugestão ou estar fazendo um agrado, né? Mas hoje já tem contratos até que exijam mesmo que façam isso. Variar os tipos de carne, né? Por exemplo, sugestões. Carne bovina 2 vezes na semana. Isso aqui eu já tinha até mais ou menos colocado lá, né? Aves 2 vezes por semana, suíno 1 vez por semana, alguma outra sugestão. Peixe 1 vez por semana ou 1 vez quinzenalmente, pelo menos, até porque tem um custo mais elevado. Arroz e feijão composto pelo menos 1 vez por semana. No caso de receitas novas, testá-las antes de colocar no cardápio, preferencialmente, né? Procurar também, se for empresa terceirizada, se você for da empresa terceirizada, sempre tem que ter aprovação, inclusive, se for serviço próprio, você tem que ter autorização do diretor, até por conta de custo. Se for empresa terceirizada, geralmente o cardápio é feito pela nutricionista da empresa terceirizada, e depois ainda tem que passar pela mão da nutricionista da empresa que te contratou, para ela poder dar o ok dela, tá? Ver se tá ok, às vezes ela manda trocar alguma coisa, arriscando, ou se arriscando tudo que você fez, enfim. Ainda tem isso também. Divulgação. Optar por um modelo de cardápio de visualização suave, evitando cores poucos atrativas, né? Sempre iniciar o nome das preparações com letra maiúscula, né? Exemplo, pudim de brigadeiro, então sempre tá para poder chamar atenção. E cuidado com a escrita também errada, né? Que eu já vi cardápios escrito carne moída com U, né? Não é moída, não, é moída, então a gente tem que ter esse cuidado também na escrita, tá? Aqui é um exemplo, né, de cardápio. Você coloca logo da empresa,
no cantinho, isso que não é obrigatoriamente, tá? Tem empresa terceirizada que já tem o seu modelo padrão de cardápio, de como que você vai apresentar essa apresentação do cardápio, mas geralmente é assim, você coloca a logo da empresa no cantinho, né, do cardápio na parte superior, escreve cardápio semanal, porque o ideal é que o cardápio semanal, além dele ficar na cozinha, para as cozinheiras fazerem, a gente coloca também no muralzinho do lado de fora, porque a pessoa dessa empresa, ela já sabe o que ela vai estar comendo de segunda a sexta. Por quê? Geralmente, pode acontecer de mudar? Pode, mas só vai acontecer de mudar se você não fez um bom planejamento de cardápio. Se você fez um bom planejamento, não tem por que mudar, a não ser que aconteça algum imprevisto com o fornecedor e ele não te entregou aquilo, é diferente. Mas se você tiver planejamento de cardápio adequado, não vai ter por que mudar. E o fornecedor te entregar tudo direitinho, seu cardápio vai ser exatamente esse aqui, de segunda a sexta-feira. No caso aqui é porque a unidade era só de segunda a sexta. Se a unidade for de segunda a domingo, você vai colocar o cardápio de segunda a domingo, que a grande maioria é. E geralmente a gente é dessa maneira, né? Que nós vamos apresentar o cardápio. Salada, prato principal, guarnição. Tem local que começa pelo prato principal. Na minha unidade mesmo, a gente começava pelo prato principal, opção. Lá no finalzinho, depois estava arroz, feijão. Prato principal, opção, guarnição, arroz, feijão. Depois que vinham as saladas, a sobremesa e a bebida. Mas aí cada unidade tem a sua forma de apresentação. Isso aqui não é uma regra, não, tá? Algumas atenções na elaboração do cardápio, por exemplo, fritura, servir no máximo 2 vezes na semana. Não é que isso aqui não é uma regra, tá, gente? É uma sugestão. Isso aqui, o contrato pode te falar até que você não pode servir dia nenhum. Ou o cardápio pode te falar que você pode servir mais que 2 vezes na semana. Se não te falar nada, procure servir no máximo 2 vezes na semana, que a gente sabe que não é saudável. Agora, então, com esse óleo a R$6 o litro, né? Que a gente não vai servir fritura mesmo, né? Nesses dias, priorizar frutas de sobremesa, até para você balancear. Um dia você colocou uma preparação mais, se for o caso de ser doce ou fruta, né? Se for o caso de ser doce ou fruta, priorize uma coisa mais saudável, já que você já colocou ali uma carne um pouco mais calórica nesse dia. E assim vai fazendo. Hoje em dia tem locais também que, além disso tudo que eu falei, tem o que a gente chama de prato light. Tem uns que tem até estilo espoleto, que você chega lá, escolhe a sua massa, tal, e faz aquele tipo espoleto, tá? E tem locais que tem prato light também, que eu vou dar fazer essa observação. Não são todos os contratos, mas tem um contrato que eu trabalhei que trabalhava assim. Além disso tudo que eu falei, tinha o prato principal, opção, guarnição, salários, enfim, tinha o prato light. O que seria um prato light? Era um pratinho que não tinha carboidrato, então era só bastante salada, algum legume elaborado ali, cozido, e uma proteína, tá? E esse pratinho já vinha montado, a pessoa não tinha direito de montar nada ali fora, era esse pratinho light dela, tá? E tinha local que tinha a proteína do prato light, mas a salada ela poderia, se quisesse, servir só do arroz e feijão lá fora, tá? Só que esse prato light, a pessoa tinha que... Geralmente a gente tinha um caderninho e a pessoa tinha que colocar um nome num dia anterior. Vamos supor, então, o prato light de amanhã, eu já sei que eu vou ter 20 pessoas. Então, eu já deixava 20 pratos lights pronto para quando essa pessoa chegar. E mais ou menos o horário que ela ia, para estar pronto aquele prato light na hora que ela chegasse, tá? Tinha que ser pedido com antecedência, por quê? Para a gente ter um planejamento. Porque imagina se não aparecesse ninguém para o prato light, você ia jogar todos os pratos que não faziam parte do cardápio no lixo, né? Então, geralmente, quando tem essas opções assim, essas opções, a maioria das vezes, elas são solicitadas com antecedência para que você não tenha desperdício. E até porque, se você tiver muita demanda de prato light, você tem que aumentar também as opções lá das outras carnes. Por quê? 100 pessoas vão comer o prato light, então eu tenho 100 pessoas para diminuir lá do meu prato principal, da minha opção e das outras coisas, senão vai sobrar comida também, né? Tentar cuidado com mais de um prato novidade por dia, por exemplo. Primeiro que pode te atrapalhar na elaboração ali do dia, e também a pessoa pode, né, não assimilar muito bem aquilo. Excesso de enlatados, embutidos, defumados, né, tentar evitar ao máximo. Não repetir o mesmo alimento do cardápio, que foi aquela salada, aquele exemplo que eu te falei, né? Você vai colocar uma salada de tomate e tá ali uma coisa de molho ao sugo, que é um molho à base de tomate, né? Muito tomate nesse dia.
colocar, às vezes, até o mesmo legume, que você colocou o legume lá na guarnição, colocou na salada, ou até na carne. Fiz uma carne ensopada com batata. Aí bota uma batata sauté na guarnição. Não, você nunca vai fazer isso, né? Vai colocar uma carne ensopada com batata e botar um purê de batata na guarnição. Não tem que ter essas atenções para não ter essa repetição de ingredientes, né? Segunda-feira, na grande maioria das vezes, a gente orienta em estar utilizando preparação mais simples, que não necessitem de pré-preparo, caso a unidade não funcione domingo. E muitas vezes, mesmo a unidade funcionando domingo, a gente procura também colocar uma preparação mais simples, porque geralmente domingo tem um grupo menor trabalhando, geralmente o nutricionista não está no domingo, a não ser que seja uma unidade, que hoje, graças a Deus, muitas estão trabalhando assim, que tenha nutricionistas plantonistas, né? Que vai ter nutricionista de domingo a domingo na unidade. Mas tem muita unidade que só tem nutricionista de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Domingo ela vai estar de folga, não vai ter. Então, não vai ter ninguém ali fiscalizando. Então, evita na segunda-feira botar uma coisa muito difícil, porque não vai ter ninguém ali para poder ficar orientando, para poder que não dê nada errado na segunda-feira, né? Segunda-feira sempre já é um dia mais tenso. Então, evita elaborar pratos muito elaborados em plena segunda-feira. Não estipular preparações em dias da semana, por exemplo. Toda quarta-feira vai ser feijoada. Não, porque aí vamos supor que tem justo um chefe lá do setor ou qualquer outro funcionário que só almoça na sua unidade quarta-feira. Gente, e hoje, inclusive, eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha, porque eu almoço no restaurante em Talcara, e eu vou falar isso com a dona. Todo dia, né, de segunda a sexta, ela tem um cardápio. Toda segunda é um cardápio, toda terça é outro, toda quarta é outro. Vamos supor, eu estou lá toda terça. Toda terça, se eu quiser comprar com ela, eu como o mesmo cardápio. Tem outras opções, a opção low carb, não sei o quê, mas se eu quiser comer a sugestão do dia, que geralmente é que a mais me agrada, eu tenho que comer o mesmo cardápio. Então, às vezes, ela vai deixar de vender, isso é uma sugestão que eu vou dar, porque toda terça ela está determinando que vai ter aquele cardápio. E tem pessoas que só vão comer no restaurante dela, poder comer aquele mesmo dia da semana. Aí, todo dia da semana, se a pessoa chegar lá, é o mesmo cardápio. Então, ela não pode colocar, numa semana ela bota na terça, na outra semana ela bota na quarta, na outra ela bota na quinta. Só assim ela já vai ter uma rotatividade maior daquele cardápio. Só em ela mudar o dia da semana desse cardápio. Ela não vai precisar mudar o cardápio, só mudar o dia da semana. Isso acontece na UAN. Às vezes a pessoa vai almoçar ali toda quarta, ele só pode almoçar ali toda quarta. Porque ele faz serviço externo, enfim. Aí, se você vai colocar feijoada toda quarta, ele vai comer só vai comer feijoada na sua UAN, né? Porque toda quarta é feijoada. Então, você nunca determinar esses dias fixos, assim, varia, né? E não servir mais de um alimento frito por refeição, que eu já falei ali em cima, né? Estabelecer previamente a frequência e a variedade dos gêneros a serem utilizados no cardápio. É interessante visualizar o total do cardápio mensal ou semanal para que se evitem as repetições. Então, assim, terminou de fazer o cardápio, bate o olho, olha, desolha, que a gente vai fazendo, depois a gente tem que ir fazendo as conferências, para a gente poder estar evitando essas repetições na preparação, que a gente vai fazendo e não percebe. Quando a gente vai conferir, que a gente percebe, nossa, mas botei isso aqui de novo, vou mudar, né? E tem lugar que faz cardápio de 3 meses diferente, e depois já fazendo rodízio, porque aí ele fica com um espaçamento bem grande das preparações, né? O ingrediente não deve aparecer mais que uma vez em um cardápio, que foi aquilo que eu falei, né? Você bota lá a carne ensopada com batata, e você vai colocar batata de novo, ou na guarnição, ou na salada. É bom a gente estar evitando, né? Esse tipo de coisa. Fez uma carne ensopada com legumes, tem batata com cenoura. E lá na sua salada tem cenoura de novo. Bota uma outra salada nesse dia e deixa a cenoura para um outro dia que não tiver cenoura no prato principal. Então, tenta ter essa variedade para não ficar com esses ingredientes repetidos no mesmo dia do cardápio. Né? Exemplo, suco. Você fez uma gelatina de uva, coloca o suco de uva no dia? Não, né? Coloca um suco de uma outra cor, de um outro sabor, para ter variedade. Então, tem que variar o máximo possível. E utilizar ingredientes de qualidade aceitável, né? Aqui também está um exemplo, então, mais um exemplo de cardápio semanal que eu fiz. Aqui, por exemplo, prato principal. Você vai colocar uma proteína que tem mais saída nesse dia, né? Desde que ela esteja de acordo com o contrato.
A opção vai ser uma proteína que tem menos saída no dia, né? Omelete, ovo, uma carne moída, enfim, né? De repente um embutido, um miúdo, essas coisinhas assim mais baratinhas, um nugget, uma linguiça, uma salsicha. Nunca vai entrar no prato principal. O próprio nome já diz, prato principal, uma coisa mais elaborada, mais cara. Opção é aquela coisinha assim, mais em conta. Guarnição. Ela vai acompanhar o prato principal, então pode ser legumes em forma de purê ou cozido, massas, farofa, angu, suflês, quiches e assim por diante, tá? Acompanhamento: arroz e feijão, salada, servida fria, de 2 a 3 tipos, mas vai ser de acordo com o contrato, né? Uma verdura, legumes, macarronese, salada de tabule, salada marroquina, isso aí pode variar muito, tá? Isso é muito de acordo com o contrato, com o tipo de contrato, tá? E o que vai ser pedido. Sobremesa, exemplo, doce ou fruta. Bebida, suco de fruta, cafezinho, chá, água, foi, né, que eu já falei. Suco de fruta geralmente não vai ser natural, né, infelizmente, tá? Esse aqui era um exemplo de um cardápio lá, meu, que eu servia, tá vendo? Lá eu tinha prato principal, opção, guarnição, acompanhamento fixo, que era arroz e feijão, salada, eu tinha sobremesa, opção de sobremesa, suco, e um fixo, que era um cafezinho ou um chá. Aí cada dia era um chá, tá vendo? Suco também era cada dia um sabor. A minha opção de sobremesa lá, pelo contrato, sempre era gelatina diet. Então, todo dia eu tinha gelatina diet como opção de sobremesa. E lá eu não tinha opção doce e fruta no mesmo dia. Se vocês repararem, meu cardápio ou era doce ou era fruta. Então, um dia era doce, um dia era fruta. Mas isso aqui, tá vendo? De acordo com... Nesse dia aqui, na verdade, ainda está errado. Por quê? Isso aqui é porque eu não tinha feito acerto. Se vocês repararem, qual seria o erro que está aqui na sobremesa? Pelos plantões, olha só. Dia 16 e 26 seria esse, aqui dia 17, dia 27, aqui dia 18, dia 28, aqui dia 19, dia 29, aqui eu já vi um erro, que eu, com certeza lá eu consertei, mas para passar aqui para vocês eu não consertei. Quem vai falar o que está errado aqui na sobremesa? O que eu devia ter feito aqui? Já que são plantões diferentes. São plantonistas. Aqui eu tenho um plantão dia 16, dia 17 são outras pessoas. Aí no dia 18 são as mesmas pessoas do dia 16, entendeu? No dia 20 são as mesmas pessoas do dia 18 e do dia 16. O que estaria errado aqui na sobremesa? Deixa eu voltar aqui. Hein, gente? Que tá tudo igual? Tudo o quê? Gelatina, diet. Não. Na sobremesa. Não, é fruta. O pessoal do plantão do dia 17 vai comer sempre fruta e o pessoal do outro plantão vai comer sempre sobremesa. Se esse fosse para um grupo que não fosse plantonista, eu tenho pessoas aqui, as mesmas pessoas que comem segunda, são as mesmas de terça, a mesma de quarta. Então, sim, ela comeria um dia fruta, um dia doce, um dia fruta, um dia doce, um dia fruta. Estaria ótimo. Se é um cardápio para plantonista, esse cardápio estaria errado. Por quê? O meu plantonista ele ia comer nessa semana doce, todos os dias, ó. Segunda ia comer manjar, quarta ia comer curau com canela, sexta ia comer mousse de maracujá e domingo ia comer arroz doce, entendeu? E as pessoas de terça, quinta e sábado iam comer só fruta. Então, até nisso tem que ter atenção. Se é um cardápio para diaristas, estaria ótimo, porque um dia ele ia comer doce, um dia fruta, um dia doce, um dia fruta. Ótimo, bem balanceado, né? Se é um cardápio para plantonista, estaria errado, por quê? Essa semana ele ia comer só doce e o outro plantão ia comer só fruta, tá vendo? Então, até nisso a gente tem que ter atenção. Vamos aqui subir. Em relação ao prato principal, tá vendo? Medalhão de carne ao molho rote. Olha só, então, nesse dia que eu coloquei um medalhão de carne, eu dei... a minha opção foi uma almôndega de frango. Aqui são 2 carnes com molho. Eu poderia fazer uma preparação aqui sem molho, tá? Mas é um molho diferente. Então, é proibido eu fazer? Lá saía muita preparação com molho. Não, você pode servir. Mas, no mínimo, colocar molhos diferentes. Eu não poderia colocar aqui um medalhão de carne ao molho vermelho e uma almôndega de frango também ao molho vermelho, né? Que você ia olhar na cuba e aparecia até tudo a mesma coisa, né? Porque o molho ia tapar tudo, tá?
E como guarnição, eu botei uma batata gratinada. Aqui, um filé de frango ao molho de milho, carne moída com cenoura e vagem, era a minha opção, tá? Que a opção, você não precisa ser só a carne pura, não. Você pode colocar algumas coisinhas, e são até bom quando você coloca legumezinho, por quê? Quando você coloca legume na carne, você faz a carne render. Diminui o per capita da carne e economiza o seu custo, né? Porque é carne que é caro, né? Então, botar um legumezinho também é uma das vantagens para você, além de ficar bonito, colorido e saudável, você ainda reduz seu custo. Aqui um espaguete ao molho vermelho, tá vendo? Por exemplo, esse espaguete ao molho vermelho poderia estar aqui na segunda-feira? Não ia ficar legal, né? Por quê? Molho vermelho com molho vermelho da almôndega. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, na segunda, se eu não quisesse colocar essa batata gratinada, um espaguete ao alho e óleo, né? Que aí ficaria legal, porque espaguete super combina com almôndega, né? Qualquer macarrão. Só que eu não ia colocar o molho vermelho, porque eu já tenho minha almôndega ao molho vermelho. Então, são esses cuidados, mas eu poderia sim colocar o macarrão, tá? Mas eu colocaria num outro tipo de preparação. Geralmente é o alho e óleo. Aqui, ó, filé de peixe ao molho de escabeche, coloquei já uma... Aí, como peixe era caro, eu colocava geralmente uma opção mais baratinha, então coloquei um omeletezinho de queijo, né, que fica bem baratinho, que é a opção mais barata que ovo, não tem, né? Com uma jardineirazinha de legumes, sempre colocando qual legumezinho que você vai servir. No meu caso aqui, a minha jardineira era batata, cenoura e chuchu. Tem jardineira que leva couve-flor, brócolis, aí você vai ver lá o que vai levar na sua jardineira. Milho verde, ervilha, para dar colorido. E sempre a gente bota uma salsinha também, quase tudo a gente coloca uma salsinha, cebolinha, para dar uma corzinha também, para não ficar aquela comida anêmica, né? A saladinha de acelga, tomate, palmito e a sobremesinha. Já aqui, ó, lagarte assado recheado com cenoura, linguiça de frango frita cebolada. Reparam que a minha opção são sempre coisas mais baratinhas, tá vendo? Linguiça de frango frita cebolada, viu? A carne vermelha aqui, frango aqui. Suflezinho de chuchu, medalhão de carne ao molho ferrugem, panquequinha de frango, abobrinha refogada. Estrogonofe de frango, ovo mexido com presunto. Tá vendo? Não tem problema você servir ovo 2 vezes na semana, mas são preparações totalmente diferentes. Aqui eu botei um omelete de queijo. Aqui eu botei um ovo mexido com presunto. Aqui eu coloquei batata sauté de novo, tá? Não tem problema, mas desde que seja diferente. E dá um espaço também. Eu não colocaria batata na segunda e depois aqui na quarta de novo, ou na quinta. Tem que dar um espacinho maior, tá? Bife ao molho de bacon no domingo, lasanha de frios, que é presunto e queijo, uma berinjela napolitana com ricota. Cardápio tá dando até fome, né, gente? Então, assim, você tentar variar o máximo possível, mas sempre tá seguindo o quê? Contrato, tá? Tá muito bonito, mas se o seu contrato não tivesse nada disso, você não poderia colocar nada disso. Nada disso, tá bom? Em relação à avaliação de cardápio, né? Para a gente estar avaliando a aceitação de cardápio pelo cliente, o que a gente pode estar fazendo? Existe a pesquisa de satisfação, que eu citei até anteriormente, né? Geralmente ela fica ali perto do cafezinho, na hora que o cliente está saindo do refeitório, que é um livro de satisfação diário, e algumas empresas terceirizadas, elas têm até um painel eletrônico, igual aquele painel eletrônico que tem naquelas lojas de magazine, né? Tipo Líder, né? Que a gente não sai da loja, tem lá para apertar como é que foi o atendimento. Ali também tem em relação ao atendimento, ao cardápio daquele dia. Então, existem também o ANS, que tem esse painel eletrônico de satisfação, ou um livro mesmo onde pessoas escrevem. Tem pessoas que são educadíssimas e dão sugestões na base da educação, ou elogiam, e tem pessoas que são super grossas e ignorantes e falam muita coisa ruim. A grande maioria dessas pessoas grossas e ignorantes são pessoas que não se identificam, né? As pessoas que elogiam, a maioria se identifica, as pessoas que não elogiam, a maioria não se identifica, mas aí você já tem uma noção ali se é uma coisa pessoal da pessoa, né? Às vezes a pessoa não gosta daquela preparação, vai falar que tá horrível. Mas tem pessoas que amam e vão falar que tá uma delícia. Então você tem que ir muito também pelo número dessas reclamações. Tá tendo muita reclamação da mesma coisa? Porque às vezes é uma particularidade de um ou outro também que reclamou ali e não gosta do cardápio, você não vai mudar por causa de um. Se 90 gostam e 10 não gostam, aí, infelizmente, ele vai comer opção, ou, né, ali infelizmente, a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? E temos também como fazer a verificação do resto em gestão, através da avaliação do resto em gesta do cliente, né? Que eu vou estar explicando também. Qual é a vantagem da pesquisa de satisfação do cliente?
sigilo, real opinião do consumidor, fonte de informação para mudanças no cardápio, valorização do cliente e descrição. E desvantagem, né? Opiniões e propostas que não são possíveis à realidade da unidade, porque às vezes eles dão opiniões e propostas, mas eles não conhecem a realidade da unidade. Por exemplo, se você tem uma boa estrutura para fazer aquele cardápio que ele está pedindo, se o custo do contrato permite você fazer uma proposta daquela que ele está pedindo. Então, às vezes, né, é uma desvantagem também essa pesquisa de satisfação, mas você consegue ver de uma maneira geral como é que está funcionando. E temos uma outra maneira de a gente estar avaliando se esse consumo está sendo... se o cardápio está sendo bem aceito. Como? Além da pesquisa de satisfação, nós temos o que a gente chama de controle resta-ingesta. O que é o controle resta-ingesta? Nem toda unidade vai ter uma estrutura para fazer, porque você vai ter que ter uma pessoa ali que vai ficar na parte do recolhimento dos pratos, ali das bandejas, né, de tudo que sobra do prato do cliente, vai ter que ser recolhido, colocado no lixo, só que tem que, por exemplo, se você servir uma carne com osso, esse osso não pode ser pesado, porque esse osso não é considerado resta-ingesta, é osso, ninguém come osso, né? Então, você tem que ter uma pessoa também treinada, né? Além de ter que pessoa tenha tempo, um funcionário na cozinha que tenha tempo para isso, ele vai ter que ser treinado. Ó, você vai pegar o prato desse comensal, imagina uma unidade com 500 refeições, você tem que pegar os 500 pratos ali, naquela correria de tirar prato da bancada, né, para lavar, higienizar, ainda tem que fazer separação do que é resto de comida, do que é osso, do que é descartável, porque geralmente eles jogam um copo dentro do prato, com palito de dente, com guardanapo que usou, né, a gente joga tudo dentro do prato, então vai ter que ter um funcionário para fazer essa separação num saco, e nesse saco fica realmente só o que era resto de comida. Resto de arroz, resto de feijão, resto de carne, desde que não tenha osso, né? Para quê? Para a gente avaliar em peso realmente quanto que pesou isso em comida, em grama, em quilo. Geralmente vai dar em quilo, né? No peso total vai dar em quilo. Quando a gente divide pelo número de pessoas que passaram, que comeram, esse número vai diminuir para gramas. Aí tem uma meta de resto-ingesta. Qual seria essa meta de resto-ingesta? Seria um per capita máximo de 20 gramas, né, por pessoa. Per capita é sempre por pessoa, tá, gente? Então, vai um per capita máximo de 20 gramas para unidades com sistema porcionado, né? Porque o sistema porcionado você acaba servindo uma quantidade menor. Então, tem um limite menor também de grama para sobrar. E um per capita máximo de 25 gramas para unidade com sistema self-service. Então, para ser considerado uma meta de resta-ingesta, que é um resta-ingesta, assim, é considerado, né, que não é porque o cliente estava ou está desperdiçando demais, ou porque não se agradou do cardápio da comida e largou tudo no prato, né, que esse per capita fique no máximo nessa gramatura, que é considerado um per capita normal. Né? Claro que o ideal é que ninguém deixe nada no prato, mas é muito raro hoje em dia, né? Geralmente, se você for no self-service, que você vai pagar pelo quilo, ainda mais o quilo do preço que está, dificilmente você vai pegar comida à vontade e vai largar, né? Vai deixar sobrar comida no prato, porque você vai pagar para aquela comida, né? E bem caro, porque o quilo está caro. Mas a grande maioria das empresas, você pensa como, né? Ah, não estou pagando, vou colocar aqui a quantidade que eu quero, se eu comer, comi, se eu não comer, não comi. E então pode sobrar, ou por esse pensamento das pessoas, pode estar sobrando muito, não necessariamente porque o cardápio está ruim, ou pode estar sobrando realmente porque o cardápio não está agradando. Então, por isso que aí você tem que fazer uma pesquisa. Ah, deu o meu controle, meu resta-ingesta, deu um per capita muito alto, está dando per capita muito alto, vamos fazer uma conscientização com essas pessoas. É o quê? Está sobrando por quê? O cardápio desse dia não agradou? Desse dia que sobrou muito não agradou? Ou é porque estão colocando mesmo, que não querem nem saber, se comer, comeu? Porque aí você faz campanha de conscientização. Por quê? Contra o desperdício. Por quê? Não deixa de ser uma forma de desperdício. Não é porque nós não estamos pagando por aquela refeição que nós vamos deixar de desperdiçar e jogar aquela comida no lixo, porque nós temos que lembrar que nós não estamos pagando, mas quantos milhões de pessoas passam fome no mundo afora aí? Até no Brasil, não precisa nem ser no mundo, no Brasil. Muitas e muitas pessoas passam fome no Brasil, não é pouco. Para você ficar assim,
Deixa eu encher, se sobrar, joga no lixo, a empresa está pagando. Mas não é bem assim, a gente tem que ter um pensamento também um pouco humanitário e pensar que você está jogando no lixo ali enquanto muitos estão passando fome. Então, vamos ser também mais coerentes. Eu vou pegar o que eu vou comer. Claro que às vezes sobra um pouquinho. Ah, peguei, achei que eu ia comer, que eu ia aguentar realmente, não aguentei. Por isso que tem uma meta, né? Que é uma quantidade aceitável de comida que cada um deixa no prato, que é em média de 25 gramas para unidade com sistema self-service. Mais que isso, você tem que fazer um programa de conscientização. Por que está sobrando? É porque o cardápio não está sendo aceito, o cardápio daquele dia não está agradando, então você vê uma maneira de mudar, ou é porque realmente eles não estão nem aí, estão pegando comida demais já que não estão pagando? E existe uma fórmula para a gente estar fazendo esse cálculo do valor do resto ingesto do per capita, que a gente utiliza essa fórmula padrão. Qual seria essa fórmula padrão? RI, que seria o resto ingesta, né? Que é em gramo o resultado, gramo de resto ingesta. Qual seria, então, essa fórmula? É o peso total das sobras alimentares, por isso que eu falei, então, só no final do dia, quando a funcionária lá separou, pegou tudo que estava no prato, tá? Resto ingesta, não é o que sobrou em panela, nem em cuba, tá? Isso eu vou falar mais na frente, a gente chama de sobra limpa, tá? E sobra suja, mas é o que está na cuba. Resto ingesta é apenas o que sobrou no prato do cliente. Então, a menina vai pegar tudo que está no prato, vai jogar no lixo, tirando aquilo que eu falei, o osso e descartável, que não conta. Por isso que tem que ter um treinamento bom, porque às vezes a menina bota lá tudo de qualquer jeito, aí dá um quilo altíssimo. Naquele dia você serviu coxa e sobrecoxa. Você vai lá olhar no lixo, nossa, mas deu tão alto esse peso dessa sobra. Vou procurar saber o que é. Olha lá, ela jogou garfo e faca no lixo, porque acontece, na correria, vai garfo e faca para o lixo, aí pesa, tá cheio de osso no lixo e pesa. Então, você está achando que você tem um per capita alto de sobra, de resto ingesto, na verdade não tem. Por quê? A funcionária que faz esse trabalho não foi bem treinada. Então, tem que ficar de olho para ver se está sendo feito certo também, e o funcionário tem que ser bem treinado, tá? E tem que ter balança, aí vai ter que ter uma balança ali, no final do dia, vai pegar esse lixo só dessas sobras alimentares do prato do cliente e vai pesar. Então, o peso total dessas sobras alimentares, que vai ser em quilo, né? Que vai ser uma quantidade maior, que vai ser de todos os funcionários que comeram ali, vai multiplicar por 1.000 e vai dividir pelo número de refeições que passaram. Né? Então, aqui está um exemplo. Eu tive nesse dia 3,5 kg de resto ingesta, aquela pesou de lixo lá de sobra de comida do prato do cliente. Nesse dia passaram 100 refeições. Você vai jogar na fórmula. 3,5 vezes 1.000 dividido por 100. Deu um per capita de quanto? 35 gramas per capita foi o meu resto ingesta desse dia. Então, qual foi o meu número de gramas excedentes? No meu sistema self-service, qual era o limite de gramatura de per capita para ser considerada, né, aceitável, dentro do limite? 25 gramas. Nesse dia, eu tive 35 gramas do per capita. Ou seja, eu tive 10 gramas acima do excedente do limite, que era de 25 gramas. Isso é uma sugestão da bibliografia, tá, gente? Então, eu tenho que trabalhar. O que aconteceu nesse dia? Ah, foi só esse dia? Ou eu estou tendo repetidamente, todos os dias? Que aí você tem que fazer uma conscientização maior ainda. Ou é só quando tem esse cardápio? Então, você vai fazer um programa, tá? Onde você vai fazer gráficos. Tem empresas que fazem gráfico, inclusive, tá? De resto ingesta, porque isso aqui influi em desperdício também. Quanto maior o resto ingesta, maior o desperdício, mais comida está indo para o lixo, maior seu custo. Tá? Isso tudo envolve dinheiro também, tá? Então, é uma questão de conscientização e de muito trabalho aí pela frente, para você estar fazendo caso de acima. Taxa de percentual de resto ingestão é a quantidade de alimento e preparações alimentares oferecida versus os restos devolvidos nas bandejas. É um importante indicador de desperdício e aceitação do cardápio pela clientela. Então, aqui nós temos um exemplo também. Ó. Temos um mapa de controle de resto ingestão. Então, por exemplo, nós tivemos um total de 97 quilos de preparação, tivemos 10 quilos de sobra limpa. Sobra limpa, gente, é aquela sobra que sobrou na panela. Então, aquilo nós chamamos de sobra limpa. Geralmente, até a sobra limpa, a gente descarta,
tem alguma unidade que, se essa sobra limpa tiver sido mantida dentro do controle de qualidade, que é acima da temperatura recomendado durante todo o momento, ela aí sim ela pode ser reaproveitada. Fora isso, e a grande maioria das unidades, esse alimento que a gente chama de sobra limpa, mesmo ele estando limpo na panela sem ter sido mexido, ele não está dentro do controle de qualidade, porque não ficou acima da temperatura, então aí ele tem que ser descartado, tá? Número de comensais 100, e a porção servida, em média, por pessoa, é de 870 gramas de comida. Isso é uma média, tá? Total de restos deixados na bandeja ao fim da refeição, 6,7 quilos, que foi pesado, tá? Peso da refeição servida, que é o consumo total por cliente, é uma média de 870 gramas. Total do resto ingesta, 6,7 vezes 1.000 dividido por 100, deu uma média, então, de 67 gramas de resto ingesta por comensal. Porque aí a gente joga isso para a gente achar em percentual, porque nós temos como avaliar tanto em per capita quanto em percentual. Aí, como é que você faz para jogar para percentual? Eu já descobri que nesse dia aqui, eu tive 67 gramas de resto ingesta por comensal, certo? Por quê? Eu já tenho a média de consumo por comensal, que é 870 gramas, isso aqui vai ser fixo sempre, e isso aqui que vai variar, porque cada dia vai ser uma pesagem, né? Então, nesse dia aqui, a pesagem foi 6,7 quilos. Então, descobri que foi 67 gramas. Aí é a fórmula, só jogar na fórmula também, ó. Então, a fórmula, né, de resto ingesta, para a gente achar em percentual, é o CTC, que é o consumo total por cliente, que vai ser o quê? 100%. Resto total por cliente vai ser X. Qual foi o meu consumo total por cliente em grama? 870 gramas. Foi o quê? 100%. Quantas gramas que eu tive de resto total por cliente? Dessas 870 gramas, é como se 67 gramas o cliente tivesse não comido, já foi para o lixo, tá? X. Então, o meu percentual de resto ingestão ficou em quanto? 7,7%. E aí, onde que esse 7,7% se encaixaria? Então, nós temos essa tabelinha aqui, que é o sistema de avaliação do percentual de resto em gestão, que de 0 a 5% seria um percentual ótimo, de 5 a 7% tá bom, então o nosso se encaixaria nesse percentual bom, né? De 870 gramas, ele deixou 67 gramas no prato esse dia, tá? Bom, não tá ótimo, mas tá bom. De 10 a 15 estaria regular e acima de 15 péssimo, ou seja, estaria deixando uma quantidade muito grande de comida no prato. Então, nós temos como fazer essa avaliação. Daquela maneira que eu mostrei anteriormente, achando um valor direto em grama, e dessa maneira aqui para percentual. Só que para a gente fazer dessa maneira em percentual, eu acho mais complicado porque você tem que ter obrigatoriamente essa média de quanto cada um come. Se vocês repararem na outra, que a gente só acha a gramatura, basta você ter o peso do resto e a quantidade de pessoas que passaram. Então, é mais tranquilo, tá? E aí, dando, então, inadequado esse resto em gestão, quais seriam os desvios e as ações necessárias a serem feitas pela UAM? Ao acompanhar o resto em gesto durante a distribuição, observar os itens do cardápio que estão sendo devolvidos com frequência. Caso a unidade apresente médias mais altas que a meta estabelecida para o resto ingesta, é necessário a implantação de programa contra o desperdício, a fim de promover a conscientização dos colaboradores e clientes e atingir redução dos índices de desperdícios. Alguma dúvida alguém tem ainda? Essa aula prática nós não vamos fazer hoje, tá, gente? Mas eu só vou mostrar para vocês, mas é o que a gente vai dar continuidade, então, para a nossa próxima aula. Mas de tudo que eu falei até aqui, até esse slide 43, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Já estou até com dor de cabeça, Liana. Ai, Jesus do